sobre ombro, nós vamos falar de mais uma das terapias manuais que auxiliam na diminuição da dor, no aumento da mobilidade para as lesões de ombro. E essa técnica chama Dry Needling. Alguém já ouviu falar? Tenho certeza que sim. Mas antes eu vou me apresentar. Meu nome é professora Fernanda, eu sou mestre e doutora em reabilitação e hoje eu quero passar para vocês um pouquinho, dar uma pincelada ali no como é que a gente pode utilizar o Dry Needling para tratar as lesões de ombro, certo? Então é o seguinte, tá? Quando a gente tem síndrome do impacto, quando a gente tem uma tendinite de ombro, aquela dor que tu sente aquela tensão, trapézio, deltoide, peitoral, tá? Quando tu tem aquele desconforto, um outro recurso que a gente pode utilizar, além da liberação miofascial, além das técnicas de floss band, a gente pode acrescentar também a técnica de Dry Needling. O que é a técnica do Dry Needling? É o famoso agulhamento a seco. Dry de seco, porque ele não tem nenhum produto, a gente não utiliza nenhuma substância médica, nenhum fármaco nesta terapia. É apenas a mecânica da agulha sobre o ponto gatilho. Sabe quando a gente faz a dígito-pressão? A dígito-pressão, a gente está lá ativando mecanos receptores e transdutores de pressão da pele e a gente faz com que isso libere aquele ponto gatilho, que o músculo relaxe. Quando eu tenho uma agulha, né, eu faço a mesma função fisiológica da dígito-pressão, só que agora eu estou estimulando mecanorreceptor, eu estou estimulando mecanicamente com a agulha o meu ponto gatilho. E com isso, o músculo relaxa, chama mais sangue, a gente desativa essa contratura, esse ponto de tensão. Então, quando eu utilizo ela para tratar lesões de ombro, eu posso associá-la a outras técnicas, né? Então a gente tá lá, já soltou, já fez a liberação, já mobilizou, tá? E eu quero finalizar desativando um ponto gatilho que o meu paciente referiu. Meu paciente chegou dizendo que tem uma dor no trapézio, que irradia para o ombro. O que eu faço? Vocês tiveram agora a aula com o professor Ramiro de palpação. Então tu vai lá, palpa, sente a rigidez do tecido, sente que aquele tecido ele tá mais travado de um lado, mais solto do outro. Achou o ponto gatilho? Eu vou agulhar sobre o ponto gatilho em questão, tá? Então, basicamente, a gente vai ter os benefícios do Dry sendo diminuição da dor, liberação miofascial, melhora indireta da amplitude, porque eu tenho um relaxamento dessa musculatura, consequentemente eu consigo elevar o meu braço mais, eu consigo colocá-lo para trás, tá? Então a gente vai fazer uma passada bem rápida da teoria, porque, não se esqueçam, terão mais cursos a respeito disso e fiquem ligados que a gente vai trazer mais conteúdo para vocês. Então a gente vai dar uma passada rápida, vamos mostrar algumas técnicas para que vocês saibam como aplicar, em que casos eu posso utilizar. Enquanto eu vou aplicando, eu vou conversando com vocês e trazendo ali como que faz, quais são as indicações, as contraindicações e os benefícios. Lembrem, essa é uma técnica que a gente tem que usar com cautela e somente pode ser aplicada por quem é certificado. A gente precisa ter um certificado coladinho ali na parede dizendo que eu sou apta a aplicar esta técnica porque ela é uma técnica invasiva. Nós, fisioterapeutas, podemos sim utilizar esta técnica porque ela não trabalha com medicação, não trabalha em questões de vasos sanguíneos, é apenas na musculatura, como se fosse o princípio da acupuntura. A diferença entre o Dry Needling e a acupuntura é que a acupuntura ela vem da medicina tradicional chinesa, então ela vem naquela pegada mais da medicina oriental. Então a gente coloca uns pontos, esse ponto de energia, né? Já o Dry Needling, ele é bem fisiológico.
Eu vou desativar e aumentar a quantidade de sangue chegando ali naquele ponto e, consequentemente, eu tenho uma liberação, um relaxamento da minha musculatura. Consequentemente, eu consigo diminuir a minha sensação dolorosa, a minha intensidade de dor, ela diminui. Então, lembrem, não podemos aplicar sem termos um certificado. E vocês vão me perguntar, mas é só fisioterapeuta que pode? Eu sou educador físico, aliás, profissional da educação física. Eu sou massoterapeuta, posso aplicar? Depende. Não tem hoje uma legislação que nos cobre a respeito disso, mas a gente precisa entender que hoje ela é uma técnica que deve ser aplicada por quem tem uma certificação, tá? Não pode ser aplicada por todo mundo. Tem que ser alguém que tenha uma certificação, um conhecimento da anatomia, um conhecimento da fisiologia e dos pontos que serão aplicados, certo? Vamos passar para a maca. Eu tenho o meu modelo hoje, que é o Felipe, que vai nos auxiliar. Então, a gente vai fazer 3 pontos de aplicação. Nós vamos fazer trapézio superior, nessa região do trapézio. Nós vamos fazer no deltoide e nós vamos fazer no peitoral. Tá bem? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode aplicar essa técnica. Primeiro passo, tá? Higiene das mãos, tá? Com álcool gel a gente vai higienizando, porque a gente precisa fazer uma asepsia correta da pele, apesar da gente não estar utilizando substância, fármaco, nem nada, a gente precisa fazer uma higiene adequada da pele e das mãos, tá? Trouxe para mostrar para vocês, tá? A agulha que a gente utiliza. São agulhas de acupuntura, 25 milímetros por 40 milímetros, tá? Elas vêm, geralmente, empacotadinhas individualmente, tá? Individualmente, vocês podem destacá-las e vocês vão entender como é que ela funciona, tá, pessoal? Então, eu vou abrir uma para vocês, depois eu vou explicar a técnica para o Felipe e vamos aplicar, tá? Elas são agulhas individuais e a gente tem, aqui, vê se vocês conseguem visualizar, a gente tem a guia, que é que vai me dar o direcionamento para onde eu vou aplicar, né, a agulha. Eu tenho desta partezinha aqui a trava, isso aqui é uma travinha, tá? Que a gente tira quando vai fazer o agulhamento, correto? E essa aqui é a nossa agulha, elas são agulhas assépticas, tá? Isso aqui é o nosso mandril, que é onde a gente vai segurar a agulha. E essa parte é onde a gente faz o agulhamento. Esse é o nosso fio guia, tá? Então, como é que a gente faz? A gente introduz, tá? Vocês vão ver que tem uma pontinha ali, ver se vocês estão conseguindo ver. Tem uma pontinha da agulha, tá? Que ela fica para fora. E a gente segura dessa forma. É quase como se fosse comer um sushi, tá? Para quem gosta. Então, tu segura dessa maneira, tá? Vê se vocês conseguem enxergar. E aí, a gente faz a aplicação da técnica, tá bem? Felipe, tá? Eu vou te mostrar como é que funciona. Nós vamos fazer em pontos do teu ombro primeiro, tá bem? Eu vou te posicionar, nós vamos fazer, na verdade, no teu trapézio, meu bem. Vira aqui pra mim. Isso. Então, antes da gente começar o agulhamento, a gente vai palpar a região de dor, tá? Do Felipe. Então, a gente vai palpar bem a musculatura do trapézio, deixar a área exposta, posicionar o ombro dele, tá? E explicar a técnica. Portanto, eu vou palpar e sentir a resistência. Eu posso fazer a minha palpação bilateral, tá bem? Porque aí eu consigo entender qual é a resistência do meu tecido, tá bem? E eu sempre vou me comunicando com o meu paciente. Então, Felipe,
Aonde que tu tá sentindo? Me diz, aonde tu sente o ponto maior? No incômodo na primeira ponta ali tá perto. Na primeiro ponto, mais em cima. Perfeito. Então, o Felipe me disse que o meu primeiro ponto é aqui em cima, tá? Então, eu viro a cabeça dele pro lado, eu deixo exposto toda a região, ó, de trapézio superior, tá? Palpo, ó, achei o ponto gatilho, eu vou preparar minha agulha, tá? Felipe, ela é uma agulhinha bem fininha, tá? Na qual a gente vai apenas fazer um furinho, não vai sentir nada, tá bem? Eu tiro aqui, ó, a minha guia. A partir do momento que eu tirei a minha guia, ó, eu palpei de novo e com a mão contrária, bem no meu ponto de dor, eu introduzo a agulha. Coloquei o guia, tá? Vocês vão ver que a agulha, ela ainda está aqui, ó. E aí eu só dou um toquezinho. Dei um toquezinho, tirei o guia e introduzi a minha agulha. Tudo bem, Felipe? Tudo certo. Tudo bem. Pronto. Eu vou introduzir a agulha, não é toda, é só um pedacinho dela, tá? E deixo ele relaxar. Ela vai ficar por 30 segundos, mais ou menos, de 30 a 40 segundos, tá? Nessa região do pescoço. O que eu posso fazer? Eu posso introduzir um pouquinho mais a minha agulha, tá? E perguntar, como é que tá pra ti? O que tu tem sentido, Felipe? O que tu sentiu? Eu senti a agulha entrar mais. O Felipe tá dizendo que ele sentiu a agulha entrar, sentiu calor, sentiu queimação, nada? Um pouco de queimação, talvez. Eu senti mesmo entrar a agulha, como se fosse injeção. Perfeito. Ele sentiu um pouquinho de queimação e ele sentiu um pouquinho da agulha mesmo entrando. Esses são alguns sintomas que a gente pode ter, na verdade, que os pacientes referem. Queimação, ardência, sensação de que está preso, tá? Relaxamento, certo? Então essas são algumas das sensações que o paciente vai referir que é natural acontecer junto ao agulhamento, tá? O que eu posso fazer além disso? Eu posso introduzir um pouquinho mais a minha agulha, tá? E se o paciente referir, tá muito, né? Tô com muita dor, eu vou subtrair a agulha que a gente chama. Puxar ela um pouquinho mais, ó, pra cima, correto? Puxei ela um pouquinho mais, espero ver a sensação do meu paciente, se ele refere que tá tudo bem, né? Observo como está a face do meu paciente, se ele não está com dor exagerada, né? Se ele não está exacerbado. Bem? E a gente, tudo bem? E eu posso fazer o que a gente chama de twitch, que é introduzir de novo, dar umas batidinhas na agulha, tá? Para que esse ponto de tensão vá se dissipando, dissolvendo. Para retirada da minha agulha, eu seguro a pele, tá? Para que fique mais confortável para o meu paciente. E eu tiro, ó, rodando aqui, ó. Bem devagarinho. Tá bem? Essa agulha, ela vai sempre de volta para o mandril, tá? Pela parte posterior, ó. E aí eu ainda posso colocar de volta o meu bloqueador ali, né? Para que a gente tenha segurança de não se picar, tá? E elas são descartadas em lixos de material pérfuro cortante, geralmente aquelas caixas amarelas de descarpar que a gente coloca elas, tá? Terminei o agulhamento, eu utilizo uma agulha para cada ponto, correto? Isso é importante, tá? Posso agulhar mais de uma vez o mesmo local? Pode, tá? Não na mesma inserção, mas, por exemplo, aqui a gente tem o trapézio superior, ele tem uma área grande aqui, ó, de musculatura. Então, eu palpei aqui e agulhei. Mas eu ainda sinto dor aqui, ó. Então, tu pode palpar mais uma vez, achou o pontinho gatilho, aquela banda tensa
né, de músculo, aquele fio de violão famoso. Achou? A gente pode agulhar novamente nessa mesma região do trapézio, certo? Tudo bem, Fê? Tudo certo. Tudo certo? Então tá bom. Nós vamos agora utilizar a técnica no ombro, tá bem? Então tá bom. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou novamente higienizo as minhas mãos, tá? Posiciono o ombro do meu paciente. Pode botar a tua palma da mão para cima, por favor. Isto. Por favor. Deixa o ombro bem relaxado. Tá bem? E aí, a gente faz os movimentos para, ó, palpar e sentir se a gente tem algum ponto de dor. E aí, a gente vai mapeando os pontos gatilhos. Eu vou perguntar para o meu paciente: Felipe, tu tem algum outro ponto aqui de dor? Vamos lá. Ó, tem geralmente regiões mais dolorosas aqui, tá? Essa aqui é uma região de inserção de bíceps, de inserção de tendão, né? Do bíceps. Geralmente os pacientes têm dor bem na região articular, ali, entre o acrômio e a cápsula articular. Porque ali é onde fica a bursa, né? Onde tem a região dos tendões passando do manguito rotador. Então, ali é uma região bem sensível. Então, a gente geralmente palpa bem essa região, né? Ó, aqui eu achei um pontinho gatilho. Peço para o meu paciente ficar bem relaxado, tá? Pego outra agulha. Peço para ele virar o rosto para o outro lado. Vocês vão me perguntar: ah, devo usar luva? Deve, tá? Luva, ela é um equipamento de proteção, tá? Tanto para vocês quanto para o paciente. Então, sim, a gente geralmente utiliza a luva, né? Para que a gente possa fazer. Hoje eu não estou utilizando para poder mostrar direitinho para vocês como é que funciona a técnica. Mas, em geral, sim, tá? A gente pode estar fazendo uso e deve, tá bem? Segurei a minha agulha, segurei o mandril, tá? Palpei bem, achei o ponto de tensão, ó. Eu vou inserir a minha agulha a 45 graus, tá? Não é reta e não é deitada. 45 graus, tudo bem? Vamos lá, introduzi, ó. Dei uma batidinha, tirei o mandril, segurei e vou, ó, segurar a pele, introduzir a agulha. Correto? Tá numa angulaçãozinha de 35 graus. Sentiu a resistência, ó? Sentiu a resistência do tecido? Pronto, relaxa. Relaxa, espera, aguarda o paciente te referir que tá aliviando, que não tá sentindo mais dor. Pede para que ele não mexa este membro aqui, tá? Porque ele tá com a agulha, então a gente tem que ter o cuidado dele não mexer, dele não se deslocar, tá? Se o Felipe tivesse me dizendo assim: ah, tenho muita dor, tá desconfortável, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair a agulha, seguro o tecido nas bordas e puxo novamente, tá? E retiro a agulha. Vocês viram que não foi muito, né? Que a gente colocou. A gente bota só um pouquinho da agulha, tá? Terminei, recapo a minha agulha novamente, tá? Cuidando para não me machucar, por questões de segurança, e coloco fora, tá? Vou achar outro pontinho aqui do ombro para poder mostrar outra técnica que a gente pode estar utilizando. Eu falei para vocês 45 graus e eu posso estar utilizando a técnica num pouquinho mais angulada, tá? Um pouquinho mais próximo de 90, não necessariamente reta, mas um pouquinho mais próximo. Palpei a região, sentiu dor? Aqui, né? Então, ó, sempre na direção da dor. Fê, tu tá sentindo dor quando eu aperto para baixo ou quando eu empurro para frente? Para baixo. Para baixo? Então pronto, ó. Tô apertando aqui para baixo. Eu vou posicionar bem onde tá o meu dedo. Ao invés dela estar mais angulada, eu vou deixar ela um pouquinho mais reta, tá? Segurei, dei a batidinha, tirei,
e ó, vou introduzir a minha agulha. O que pode acontecer também, pessoal? Pode acontecer da gente ter uma fasciculação. O que é? Quando eu acerto meu ponto gatilho, a musculatura contrai, tá? Antes de relaxar. Então, às vezes, vocês vão sentir que a musculatura deu uma puxada. Isso é natural, não tem problema, tá? Isso é uma resposta fisiológica do organismo. Portanto, não senti, só senti a agulha, se o teu paciente referir. Então, a gente dá uma mexida, subtrai um pouquinho mais, muda a angulação. Tudo bem, Felipe? Sentiu? Senti mexer. Sentiu mexer a agulha ou sentiu fazer a relaxar a musculatura? Não, mexer a agulha. A mexer a agulha, isso. Às vezes os pacientes, eles não gostam dessa mexida na agulha e a gente precisa respeitar isso, tá? Às vezes a gente precisa só palpar e fazer a introdução da agulha e deixar ela quietinha. Porque tem pacientes que não gostam, que têm uma sensação de aversão a isso e aí é desconfortável, tá? E tem gente que não sente nada. Então a gente respeita muito aquilo que o paciente tá nos trazendo, tá? Esse é um ponto que a gente pode estar utilizando no ombro, tá? Próximo aqui, ó, as inserções articulares, tá? Ao manguito. E a gente pode estar utilizando também nesta borda aqui, ó, do deltoide. Porque lembrem que o deltoide, ele faz este movimento aqui, né, pessoal? Todo esse músculo aqui, ó. Então, a gente pode também estar utilizando ele triangular, né? Uma agulha aqui, uma agulha aqui, uma agulha aqui, tá? Essa é uma outra técnica que a gente utiliza rodeando o campo de dor deste paciente, tá bem? Vou mostrar para vocês como é que funciona. Tudo bem, Fê? Tá? Então, tá bom. Então, outra técnica que a gente pode estar utilizando é assim. Eu tenho um campo de dor, tá? Ele vai ter dor aqui, ele me diz que ele tem uma região dolorosa em toda essa região aqui do deltoide. Eu vou lá e palpo. Achei um ponto gatilho aqui, achei um ponto gatilho aqui e achei um ponto gatilho aqui. Eu triangulo, tá? E aí eu boto uma agulha aqui, uma agulha aqui e uma agulha aqui. E a minha região de dor, ela fica entre, né, a triangulação da agulha, tá? Então, eu vou aplicar para vocês aqui rapidinho para que vocês entendam. Tá, Fê? Bem devagarinho, bem tranquilo. Ó, esse aqui, sim, parece uma vacina. Essa eu não senti. Ah, não sentiu esse? Então tá bom. Às vezes os pacientes realmente não sentem porque a gente tem um pouquinho mais de camada ali de músculo ou porque a mão fica um pouco mais leve e aí eles acabam tendo uma tolerância melhor à aplicação, tá? Então vamos botar outra aqui. Outra coisa, pessoal, às vezes a gente introduz e a gente sente uma resistência, tá? E quando a gente sentir essa resistência, a gente para de introduzir a agulha, tá bem? Então, a gente precisa respeitar a anatomia do corpo. A gente não pode, passar dela. Essa é a outra técnica, tá, pessoal? Na qual a gente triangula, então, a região de dor, mesma coisa. A gente vai deixar a região de dor aqui no meio, deixa aqui em 30, 60 segundos, cada uma das agulhas, tá? E aí depois a gente retira elas, subtrai cada uma delas, palpa novamente, pergunta como é que o paciente está se sentindo, se ele notou uma melhora da intensidade de dor, tá? Eu particularmente gosto de perguntar, Felipe, qual a tua escala de dor de 0 a 10 antes e agora quando a gente terminar? Daí o paciente vai me dizer, porque, né, eu tô com dor 8. Quando eu tirei as agulhas,
eu vou repetir a minha pergunta e ele vai me dizer, ah, tô com dor 6. Isso quer dizer que o tratamento, ele teve uma efetividade, certo? Outra coisa importante de trazer para vocês que agora eu lembrei, eu vou tirar as agulhas, tá, Fê? Tá. É que o agulhamento a seco, ele tem uma característica bem importante, que os pacientes chamam de a dor que cura. Por quê? Porque ele exacerba nas primeiras 48 horas, né? Então a gente fica com um pouquinho mais de dor e depois relaxa. E aí o paciente não sente mais nada, tá bem? Geralmente é assim que funciona a técnica. São 48 horas mais dolorido, a gente vai tocar na região e ela vai estar mais sensível porque eu fiz uma lesão, né? Eu fiz uma... Tanto que vocês podem ver que é natural se sair um pontinho de sangue. É normal, tá? Então não se preocupem. Um pouquinho pode sair, tá? Tu não tá sangrando assim. Até fica bem tranquilo, tá bem? Mexe teu ombro, relaxa, tá? Respira, que nós vamos fazer agora a palpação no teu peitoral, tudo bem? Certo. Então tá bem. Então vamos supor que o Felipe treinou muito, né? Fez o seu treino de peito, fez o supino e contraturou toda essa região aqui, tá? O Ramiro foi lá e soltou toda a região já do trapézio, toda a região ombro, todo o peitoral do Felipe, mas ele ainda ficou com uma dor, ele ainda está sentindo uma dor num pontinho específico. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer os pontos de agulhamento. Lembrando que a região do peitoral é uma região muito sensível e que geralmente a gente só agulha peitoral masculino, tá? Em região de mama a gente não faz o agulhamento. Então, em mulher a gente acaba não fazendo nessa região, é uma região muito sensível. Aonde que os pacientes têm mais dor? Tem mais dor na parte do trapézio, do peitoral maior aqui, tá? Nessa região aqui, ou no peitoral menor que é mais interno. Mas tem uma particularidade muito importante quando a gente fala de peitoral, isso é importante, então prestem bastante atenção. Embaixo da região do peitoral a gente vai ter o peitoral maior e o peitoral menor. E por baixo a gente tem costelas. E atrás das costelas o que a gente tem? A gente tem pulmão, pleura. Portanto, a gente não pode, é contraindicado a gente agulhar profundamente essa região, porque a gente corre o risco de fazer um pneumotórax, corre o risco de fazer uma lesão pulmonar nesse paciente. Então prestem atenção, não é para qualquer um, a gente não pode fazer sem uma certificação, sem ter um curso que nos dê respaldo para isso, porque a gente precisa saber aonde que a gente está aplicando essa técnica, em qual musculatura e aonde que eu estou fazendo, tá bem? Não te preocupa, tá, Felipe? Eu tenho o curso da PhysioWork, fica bem tranquilo. Tá, então é o seguinte, eu vou palpar a clavícula do Felipe. Lembrem que aqui fica o ápice do pulmão lá atrás, tá? Então, ó, eu palpo bem a clavícula aqui, peitoral, ó, peitoral menor aqui por baixo, tá? Ó, achei, vamos supor que é aqui o pontinho de dor do Felipe. Mais abaixo. Abaixo? Tá, então vou palpar bem abaixo. Eu já preparo a minha agulha, tá? Já tiro, ó, a minha guia ali, a minha trava, seguro no meu dedo e aí continua a minha palpação. Opa! Continua a minha palpação. Mandando peitoral menor. Um pouquinho mais pra cá. Uhum. Aqui, ó. Felipe tá me dizendo que a dor dele é mais nessa região aqui. Então, o que eu vou fazer? Palpei. Peitoral tem uma particularidade que a gente embaixo tem o pulmão, tá? Então, o que a gente vai fazer? Pedir para ele virar o rosto, tá? E vou palpar. Achei a região de dor. Eu não vou fazer a subtração da agulha reta. Eu vou fazer sempre ela, ó, 45 graus, tá? Pra gente não correr o risco. Posicionei, tá? Ela aqui, segurei e ó, uma batidinha.
dei uma batidinha, eu vou introduzir a minha agulha, tá, pessoal? Bem devagarinho, ó. Bem lentamente. Eu vou pegar por aqui para que vocês possam olhar. Bem lentamente, ó. E deu. Só isso aqui, tá? E nada mais. E nessa região do tórax, eu não vou ficar introduzindo e tirando agulha, porque a gente corre muito risco aqui. Então, não vamos fazer dessa forma, tá? Nós vamos só introduzir, mantemos 30, 40 segundos. Pergunto, como é que tu estás te sentindo? Tranquilo. Tudo bem? Uhum. Então, tá bem. Meu paciente disse que tá bem. Esperei o tempo passar, subtraí a minha agulha, né? Seguro sempre a pele para que ele tenha menos sensação na hora da retirada. Dou uma giradinha e puxo a minha agulha, tá bem? Guardo ela, né, para que a gente não tenha acidentes. Então, eu guardo essa agulha para pôr fora depois, tá bem? E palpo novamente e pergunto, tudo bem? Como é que tu está se sentindo? Pode virar tua cabeça. Tudo bem? Ficou dolorido? Um pouquinho, toque né? mesmo, mas relaxou. Mas relaxou a musculatura. Muito bem, aí eu peço para ele, pode fazer um movimento com a mão, me dá o braço. Isso. Dobra teu ombro, alonga teu peitoral um pouquinho, bota para lá, a gente vai... Isso, ó. Alonga. Tudo bem. Volta com o ombro, tá? Então, essas são os 3 pontos que a gente trabalha principalmente para síndromes dolorosas de ombro, tá? O paciente chegou com dor no ombro, uma capsulite adesiva, uma síndrome do impacto, com restrição de movimento, dor, pescoço travado, né, irradiando para o ombro. Uma das técnicas que eu posso utilizar, associada a outras técnicas manuais e ao exercício físico, é a técnica do dry needling, tá bem? Lembrando que ela precisa ser certificada, tá? Não pode ser feita por quem não tenha um curso, porque a gente precisa ter a base da anatomia, da fisiologia, da anatomia palpatória para poder praticar esta técnica, tá bem? Fiquem atentos, mais cursos virão por aí. Fiquem atentos ao nosso próximo workshop, que vem mais coisa interessante por aí. Obrigada, Felipe, pela tua participação especial.